Nós queremos falar hoje sobre a mulher com fluxo de sangue. É um texto muito tremendo e mexe bastante, com a nossa fé. A atitude dessa mulher, ela nos desafia. E a gente estudando para estar ministrando essa palavra, eu confesso a vocês que eu chorei. Eu chorei ontem, preparando, anotando, me vieram lágrimas aos olhos. Eu falei: oh, Jesus, nos ajuda a entender, o que é uma atitude de fé realmente. E essa mulher nos ensina isso. Nós vamos passar para vocês algumas coisas que o Espírito Santo foi trazendo ao nosso coração. Nós queremos falar pelo Evangelho de Marcos, porque os outros evangelhos também falam dessa situação e da atitude dessa mulher, narra esse episódio, mas nós queremos falar sobre Marcos, o que ele narrou sobre essa mulher, cujo nome não sabemos, mas a sua fé foi registrada para edificar a nossa vida. Amém, queridos? Sim. E nós vamos ler sobre o livro de Marcos. O tema no livro de Marcos, o tema é: quando um toque muda tudo. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Quando um toque muda tudo. Sobre isso nós queremos falar. Só que nós vamos ler o texto, vamos compartilhar ponto a ponto. Só que de antemão, queridos, pensando sobre isso, eu já quero, antes de fazer a própria introdução da palavra, eu quero só fazer uma adendo aqui, dentro disso, sobre a questão da situação daquela mulher. Quando o tema fala, quando um toque muda tudo, aí às vezes a gente pensa que esse toque, você tem que estar numa situação muito especial, num lugar muito especial, onde ninguém te atrapalha, ninguém te peça, você não vai ter nada contrário, para você conseguir pela fé daquele toque de Jesus. E a palavra nos mostra justamente o contrário. Essa mulher, ela estava totalmente desfavorável, quanto à possibilidade de tocar em Jesus. Nós vamos explicar isso aqui um pouquinho para vocês. Mas mesmo assim, em meio a tantas pessoas, em meio a tanta gente, ela conseguiu o seu objetivo. E por que eu estou falando isso aqui como dentro da palavra? Porque eu vejo o culto assim. Já vou entrar na mensagem direta lá, mas eu vejo o culto assim. Quantas pessoas nós temos hoje aqui? Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui. Mas o que eu quero deixar desde agora, no início dessa meditação para você, é isso. Para dar um toque e mudar todo o teu contexto de vida em Jesus. Não importa quantas pessoas estão em sua volta. O que importa é o teu propósito. O que você veio aqui fazer, por que você está aqui. E aí eu entendo que o culto, ele não tem a ver com todos, ele tem a ver comigo e com Deus. Ainda que eu esteja no meio de tantos, tem a ver comigo e com Deus, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito, aquilo que eu compreendi com relação ao que eu posso oferecer e o que eu posso receber da parte de Deus, independente do número de pessoas. Se somos 30, 20, 50, 100, 1000, 2000, não importa. Aquela mulher conseguiu executar o seu objetivo em meio a uma situação totalmente desfavorável quanto à multidão que cercava Jesus naquele momento. Então, uma das coisas que eu entendi isso, falei assim: cara, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que por mais que sejamos um grupo, sejamos a igreja, um corpo no sentido de corpo, quando estamos nesse ambiente de Deus, você precisa entender que o seu toque em Jesus, ele tem que ser mediante o propósito teu. Você pode vir aqui, ver todo mundo, abraçar todo mundo, sair daqui feliz da vida, bater um papo, tomar um cafezinho, mas não conseguiu tocar em Jesus, E você pode vir aqui, ver todo mundo, tomar um cafezinho, todo mundo, mesmo assim conseguiu tocar em Jesus. Por quê? Porque dependeu daquilo que você realmente entendeu e determinou no teu coração ao vir
a esse ambiente, a esse local, para cultuar o Senhor. Deu para entender isso? Então, a questão do culto não é a quantidade de pessoas que estão no culto, mas é aquele que está entre nós. E aí você determina se você vai conseguir tocar ou não mediante a tua fé. Amém, querido? Eu espero que isso fique claro, né? E o texto que nós vamos ler é o texto de Marcos, falando dessa posição e atitude dessa mulher. E vamos ler então esse texto, a partir do verso 25 do capítulo 5, diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, dependido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Querido, só contextualizando o que estava acontecendo com essa mulher. Nós não sabemos o nome, não sabemos a idade. Alguns teólogos que não afirmam, mas pressupõem que ela, no seu período inicial menstrual, que a faixa etária era de 12, 13, quando a mulher menstrua, alguns acreditam que dali então, por diante, ela já começou a não cessar o seu ciclo menstrual. Porém, outros acreditam que não. Acredito que isso se deu. Por que outros acreditam que se deu quando ela já tinha mais idade? Em algum momento ela teve esse problema. Porque a Bíblia diz que ela, de alguma forma, ela era uma pessoa adulta e ela tinha dinheiro, era uma pessoa rica, era uma pessoa de posses. Eu acredito que é uma pessoa na idade, se considerar o seu início menstrual até os 12 anos que ela passou lutando, tentando, ela não teria adquirido dinheiro suficiente para essa expressão que a Bíblia diz que ela tinha posses e gastou tudo com os médicos. Então eu acredito que ela era uma mulher adulta, mas isso é apenas um detalhe. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que essa mulher, ela estava numa situação de conflito, uma situação interna no seu emocional, no seu contexto religioso, no seu contexto de se socializar, vamos dizer assim. Ela estava simplesmente excluída de tudo. Por quê? Porque ela, de alguma forma, a Bíblia fala que ela estava debaixo de uma lei, que era a lei que considerava as mulheres nesse período imunda. E ela não podia tocar ninguém, não podia se socializar, não podia se relacionar, ela não podia vir um culto aqui do Núcleo da Fé, ela não podia estar entre os seus. Alguns dizem que se ela ficasse em casa, ela tinha que ficar num quarto isolado, e a família tinha que saber lidar com isso. Enfim, há aqueles que dizem também que havia até casas específicas na época para abrigar essas mulheres, porque às vezes por conta disso, elas eram rejeitadas pela família. Mas por que elas eram rejeitadas pela família? Porque o credo judaico do primeiro século admitia que esse tipo de doença era uma punição de Deus, que ela estava sendo castigada por Deus. Então, essa mulher, ela sofria dentro do seu emocional, por conta
das acusações, ela não poderia se relacionar com seus familiares, ela não poderia congregar, ter a sua vida espiritual ativa, ela estava vivendo toda uma situação de ser excluída de tudo, porque essa era vamos dizer assim, aquilo que as pessoas pensavam a respeito dela, era uma pecadora. E esse é o credo. Quando os discípulos viram um cego que nascesse, isso está em João no capítulo 9, o discípulo chega para Jesus e pergunta para ele: quem pecou? Ele ou o pai dele? Porque ele nasceu cego. Havia esse credo. E Jesus fala assim: nem ele e nem os pais deles pecaram, mas para que se manifeste a glória de Deus. Amém. Mas esse tipo de credo fazia com que as pessoas julgassem as pessoas que tinham esse tipo de problema. E essa mulher estava debaixo desse julgamento das pessoas. A sociedade olhava para ela atravessada. Então ela tinha que viver excluída. E dentro da lei, se encontra lá em Levítico capítulo 15, só para vocês entenderem, quando a mulher menstruava no seu período de 7 dias, que era o normal, que acontecia, esse período ela ficava isolada, era comum ela ficar isolada, e tudo que ela tocava tinha que ser resguardado, e não poderia colocar em uso, até objetos eram assim. E ela se excluía da família, tinha que se relacionar com as pessoas, e ela ficava isolada até cumprir o seu período. Cumprir o seu período, ela tornava sua vida normal, mas até então isso não era considerado como punição de Deus. Mas uma vez que isso saiu dessa normalidade, e ela começa a ter de forma ininterrupta a questão menstrual, então isso era considerado para ela uma sentença de Deus, uma punição. Ninguém sabia, mas considerava ela como pecadora para poder estar sofrendo esse tipo de punição de Deus. Então ela era desse jeito, e ela já estava assim há 12 anos. E a Bíblia diz que ela vivendo esse contexto excluído, vivendo toda uma situação isolada de tudo e de todos, e gastando tudo que tinha e o que não tinha, ela não conseguiu o que ela esperava. Mas a Bíblia também diz uma coisa que é muito interessante. Mesmo o fato dela se aplicar, buscar os médicos da época, gastar o dinheiro que ela podia gastar, a Bíblia não diz em momento nenhum que ela desistiu. A Bíblia não diz que ela desistiu. Ela usou todos os recursos, fez tudo o que pôde, só que ela estava indo, a Bíblia diz, de mal a pior. Mas mesmo indo de mal a pior, a Bíblia não dizia ela desistiu. A Bíblia não diz isso. Então, nós acreditamos que esse relato dessa mulher nos ensina justamente isso. Tudo que ela pôde fazer, ela fez. Mas mesmo não tendo resultado, a gente entende que havia dentro do coração dela uma expectativa de que alguma coisa iria acontecer, seja lá quando, que dia, que hora, em que momento, mas ela não abriu mão, não desistiu disso, de ser curada desse mal que ela vivia. E aí, queridos, quando a gente começa a entender essa questão que essa mulher estava vivendo já há 12 anos só com esse problema, a gente entende uma outra coisa. A palavra diz, nós lemos aqui o texto para vocês, que essa mulher ouviu falar de Jesus. Escuta isso que eu quero compartilhar com vocês. Ela ouviu falar de Jesus. Aparentemente, o que é ouvir falar de Jesus? Se tu parar para analisar, quantas pessoas ouvem falar de Jesus? É verdade? Mas que decisão, que atitude as pessoas tomam ao ouvir falar de Jesus? Muitos continuam na mesma, muitos até criticam, muitos não querem nem ouvir. O que eu quero passar para vocês aqui, com relação a essa mulher? Quando ela escuta falar de Jesus, há algo que eu fiquei maravilhado. Despertou nela, quando ela ouviu falar de Jesus, a sua fé. Acendeu a sua fé, por isso ela tomou a decisão que ela tomou. E quando a sua fé acende, amado, quando a sua fé acende, ela estabelece, vamos dizer assim, um alvo, ela estabelece algo na sua vida de como ela poderia ser curada. Quando ela escuta falar de Jesus, e eu já vou mostrar isso aqui para vocês, ela diz o seguinte: se tão somente eu fizer o quê? Tocar
nas vestes, nas suas orlas, eu serei curada. Aí a gente para pensar, por que ela falou nas orlas? Por que ela falou nas vestes? Por que ela não disse se eu tocar nele? Por que ela não disse se eu conseguir pará-lo, que nem o cego lá gritou, Jesus tem misericórdia de mim, ele parou, foi lá, mandou chamar ele e liberou a palavra, o que você quer que eu faça? Por que não aconteceu assim? Ela disse, se eu só tocar, ou seja, eu não preciso nem chamar a atenção dele, eu não preciso nem esbarrar nele, eu não preciso nem empurrar ele, eu não preciso nem que ele pare para falar comigo. Isso parece meio estranho para vocês? Parece. A fé que essa mulher levou ela a fazer um ato, vamos dizer assim, e esse ato colocava Jesus no anonimato da sua cura. Como assim no anonimato? Porque se Jesus não parasse, peraí, alguém me tocou, ninguém ia saber, e ela ia embora curada. Ela ia curada. Ninguém ia saber que ela foi curada naquele ato que ela tocou nas vestes de Jesus. Então a gente aprende uma coisa muito interessante, queridos. Quando a gente escuta falar de Jesus, quem é o Jesus que você está ouvindo falar? Quando ela ouviu falar de Jesus, essa mulher judia, ela conhecia a palavra e ela sabia que aquele Jesus que ela ouviu falar, ele tinha unção para liberar pelas orlas das suas vestes a cura para a vida dela. Ela conhecia isso, ela sabia. Ela não disse a troco de nada, eu vou lá, vou tocar nas vestes dele e vou ficar curada. Ela sabia. E nós vamos aprender isso aqui agora de uma forma muito interessante. O primeiro ponto realmente da nossa mensagem foi a introdução. Fala assim, ela não aceitou o sofrimento como seu destino final. E aí eu coloquei o verso 27 e 28. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se tão somente eu tocar aonde? Nas suas vestes eu sararei. Por que ela disse isso? Sobre a orla dos vestidos de Jesus. O Salmo 133, no verso 2, diz o seguinte. O primeiro verso diz, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E aí no verso 2 ele diz, é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes até a orla dos vestidos de Arão. Quem era Arão? Era o sumo sacerdote, era o irmão de Moisés, o primeiro a ser ordenado na função sacerdotal. E o que é a função sacerdotal? A função sacerdotal é levar diante de Deus as nossas aflições. O sacerdote representa a humanidade perante Deus, o profeta era diferente, o profeta representava Deus diante da humanidade. O sacerdote sacrificava em nome do povo ao Senhor. O profeta metia o dedo na cara do povo e assim diz o Senhor. Era ministério diferente. Então, a Bíblia diz que a unção de Davi, no Salmo 133 relata, a unção vinha da cabeça até a orla das vestes. Mas por que a orla das vestes? Em Números, coloca para a gente aqui, por favor. Olha só o que diz em Números acerca dessa orla. O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, façam bordas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas bordas, olha o que diz, quando virem essas bordas, que está lá na hora, eu vou explicar já alguma coisinha para vocês aqui. Vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. O que isso aqui quer dizer, querido? Havia, como mandamento de Deus mesmo, como mandamento de Deus, essa roupagem dos judeus, na sua borda,
é uma franjazinha, o nome, eu acho que é tizi, acho que o nome é assim mais ou menos. Essa franjazinha era azul, ela era feita e ela era pendurada. E na roupa do sacerdote colocava umas romãs e uns sininhos de ouro. Aí era a função sacerdotal. Mas nos judeus era feito isso. E isso foi determinado por Deus para que essa orla fosse adornada. Mas por que esse adorno? Por quê? Porque quando olhar para aquilo ali, eles vão lembrar quem é o seu Deus. Quando eles olham, eles lembram do mandamento do Senhor. E aqueles que trazem à memória os mandamentos do Senhor, ao ver esses adornos, essas franjas, esses um nome assim mais ou menos, eles estão dizendo: eu creio no Deus da aliança, eu creio no Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, e Ele é o nosso Deus. Quando o judeu pega a roupa e coloca essas franjazinhas, ele está dizendo: Senhor, eu sempre me lembrarei de Ti. Quando ele diz assim: vocês não se prostituirão, ou seja, vocês não terão outros deuses diante de mim, isso é uma determinação. Então, na orla dos vestidos de Jesus, tinham essas trançazinhas, tinha essas franjas, chamado desse nome esquisitinho que eu falei para vocês. Então, quando ela determina no seu coração, querido, tocar, entenda o que ela está querendo dizer. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela era judia, Jesus judeu, ela estava querendo dizer: Senhor, entenda isso, eu sou tua filha, tu és o meu Deus. Ela estava declarando isso: eu conheço as tuas leis, eu sei o porquê dessas franjinhas na orla dos vestidos dos judeus, e eu sei quem é esse Jesus aí. Estamos aguardando ele vir, conforme a mulher lá do poço de Jacó falou, estávamos esperando também a tua vinda. E ela está ali 12 anos, mas quando ela ouviu falar, tipo assim, a minha esperança, eu sei quem ele é, eu não preciso parar ele, eu não preciso que ele se detenha por minha causa, eu conheço a palavra, e se eu tocar na orla, eu vou estar dizendo para Deus: Deus, eu sou tua filha, eu mantenho viva dentro do meu coração os teus mandamentos, eu não me prostituí, eu não sou pecadora, eu não estou vivendo essa doença porque eu pequei. Não, Deus, é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo: eu vou tocar naquelas orlas e eu vou ser curada, porque eu vou manifestar a Deus o que realmente está no meu coração, queridos. Então não era simplesmente eu vou ali, eu toquei. Não, ela estava revelando o coração e a intimidade dela, do conhecimento que ela tinha acerca da palavra ao Senhor. Por isso que ela disse: se eu tocar nas orlas, Deus vai saber que eu estou dizendo para ele: eu sou tua filha. E o que Jesus falou para essa mulher? Filha. Somente duas pessoas Jesus chama de filha. Uma é essa mulher, que fala da identidade, que mostra justamente que ela não era uma pessoa qualquer, ela não era uma prostituta. Entende isso, queridos? Aquilo que Deus estava falando, quando Ele manda fazer isso, Ele está dizendo: eu serei o vosso Deus, vocês não vão se prostituir, vocês vão guardar os mandamentos, e vocês serão como memorial essas trançazinhas penduradas na orla. Por isso a bênção vem lá da cabeça de Arão, desce a barba sobre toda a vestimenta até a orla. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é completa. Ela é completa para a nossa vida. Ela não é parcial, ela é total. Essa mulher estava vivendo, sofrendo, passando o que estava passando, mas ela guardou no seu coração os mandamentos, ela guardou no seu coração a palavra, ela tinha esse entendimento, ela sabia que Deus não esquece dos seus, Deus não abandona os seus. E quando ela revela, tocando na orla, Jesus nem precisou, orar, estender a mão. Não! Ela só tocou. No mundo espiritual as coisas diferentes, queridos. A virtude saiu dele. Ele não teve que parar e que sai agora a virtude e cura ela. Não! Já saiu e ela já foi curada. Porque no mundo espiritual as coisas são muito mais sérias do que a gente possa imaginar. Você entende isso? Então, amados, não é só tocar, é saber aonde você está tocando. Não é só vir o culto, é saber o que você veio fazer no culto. Não é só cantar, porque Ele vive. É saber por que você está cantando, porque Ele vive. Entende, amado? Mais do que o fazer é saber por que você está fazendo.
Porque mais do que a expressão labial, do que o timbre da tua voz, Deus conhece o teu coração. Essa mulher, de forma, vamos colocar assim, em meio à multidão, ela ia até uma situação constrangedora, porque para ela tocar nas orlas das vestes de Jesus, ela precisava se abaixar, podia até ser pisoteada. E a coisa é tão interessante, só para vocês entenderem que o toque dela foi diferente dos demais, porque Jesus estava sendo tocado, Jesus estava sendo atropelado, vamos dizer assim, pela multidão. Tanto é que quando ele para e fala assim, peraí, vamos parar aqui um pouquinho, porque alguém me tocou aí, porque saiu virtude de mim. O que está acontecendo? E os apóstolos falam o que para ele? Mestre, está tão tipo assim, Senhor, não estou te entendendo. Não estou te entendendo, Senhor. Como assim? Alguém te tocou? Como assim? Você é daquele que empurra Jesus ou toca em Jesus? Dá para entender isso, queridos? Você é daquele que vem em volta dele, sem definição, sem propósito, sem revelação? Ou você é daquele que vem, não importa quantos estão ali, e toca de forma diferente? É isso que a gente aprende nesse texto. E aí Jesus para e falou assim, não, vocês não estão entendendo. Eu sei que está todo mundo esbarrando em mim, estão me empurrando, mas aconteceu algo aqui diferente. Algo diferente aconteceu. E diz o texto que essa mulher então veio, vendo que não podia, chegou para ele e relatou tudo. Eu não sei o que ela relatou, não sei o que ela falou para ele. Talvez ela não falou para ele, não, eu disse que se eu tocasse na sua hora, pode ser que ela tenha dito para ele, Jesus, eu conheço a palavra. A palavra diz que é um sangue da cabeça até a orla. Eu conheço a palavra da ordenança do Senhor para os seus filhos, quando olhar essas franjinhas na hora das vestes dos judeus, para que a gente lembre que tu és o nosso Deus, que tu tens uma aliança conosco, e eu não me prostituí. Talvez ela tenha dito isso, eu guardei, já fiz tudo o que eu pude fazer, eu estou com esse problema, estou sofrendo humilhação, estou sendo rejeitada, as pessoas acham que eu pequei, porque era um juízo que se fazia, era um credo que se tinha na época, mas eu sou tua filha, tenho guardado a tua palavra, tenho preservado isso dentro do meu coração, por isso que eu vim tocar só na orla, porque eu sabia que se eu tocasse na orla, ó Deus, tu ia liberar essa virtude, para que eu pudesse ser curada. Entende, amados? É isso que nós precisamos entender. Então, essa mulher, ela não simplesmente toca por tocar, ela sabia aonde precisava tocar. Ela sabia de como ela poderia ser, no anonimato, se revelar para Deus que ela era filha e estava precisando de misericórdia. Por isso que no texto Jesus fala justamente isso, filha. E essa palavra filha, ela tem a ver com identidade. Aquela que estava no anonimato, Jesus está dizendo, tu és filha, tu não és qualquer uma, tu não és pecadora, tu não é uma pessoa que está à parte, não. Ele está dizendo, como filha, ele está dizendo, Deus te reconhece, você é filha, você tem direito às promessas, você guardou a palavra, você fez o que fez porque você creu naquilo que Deus, lá na lei, Levítico, ordenou para que fosse feito, e você manifestou isso hoje. Então, olha, mais do que a cura física, ela foi agraciada em ser chamada filha, para que a sua identidade fosse restaurada, e a vida dessa mulher mudou completa a partir daquele dia. Você entende, queridos? O segundo ponto é, ela transformou fé em ação. Por que fé em ação? Porque diz o texto, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. O que é uma fé em ação? É quando você crê e age em torno daquilo, toma uma atitude daquilo. Ela creu naquilo, ela sabia que ela podia fazer algo que ela teria resposta, mas ela precisava se movimentar. Um determinado dia que eu preguei que a fé ela nos movimenta. Se a tua fé não te movimenta, você não tem fé.
Porque a fé é um movimento, ela nos exercita. E Tiago fala justamente isso. Vamos ver aqui. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, nós sabemos disso, assim também a fé sem obras é morta. O que quer dizer isso? Tiago tem todo um contexto que ele está querendo passar para a gente, mas o básico ele está querendo dizer o seguinte: toda fé, ela tem que nos levar a uma atitude, uma ação. Se eu creio, eu vou proceder dessa forma. Se eu digo que creio, até contei aqui um tempo atrás aqui a história do equilibrista, né? Que atravessava lá do Canadá, lá o nome do lago lá, e ele é sempre equilibrado, né? Niágara, justamente. Sempre. Aí um dia ele passou com um carrinho de mão, todo mundo, eu acredito que você vai atravessar. Ele atravessou. Aí na volta ele falou: vocês continuam acreditando que eu posso voltar? Sim, acreditando. Então vem cá, entra aqui no carrinho aqui. E aí ninguém entrou no carrinho. O pessoal acreditava que ele equilibrava lá dentro daquele lago, lá do Niágara, lá atravessando a extensão. E ele atravessou realmente. Na volta ele falou: vocês acreditaram? Eu falei, um voluntário agora, entra no carrinho para eu levar de volta. E ninguém foi, queridos. Que acreditar requer uma ação, uma atitude. Não acredita em coisa nenhuma. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E Tiago está falando justamente isso. Nós precisamos, queridos. Eu coloquei aqui como uma nota, uma frase que eu achei muito interessante. Algo que veio ao meu coração foi: isso aqui é interessante dentro desse contexto. As obras tornam visível a fé invisível. A fé é invisível, mas as nossas ações tornam visível aquilo que é invisível. Marcos, no capítulo 2, verso 3 ao 5, diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Verso 5: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, a outra expressão que eu falei de filho, é só para essa mulher e para esse paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Ele viu a fé naqueles quatro homens. As nossas atitudes revelam a nossa fé invisível. Se você não tiver uma atitude, ela vai continuar invisível para sempre. Nunca vai ser revelada, nunca vai se manifestar. E nós precisamos entender que essa mulher é justamente isso. Ela fez isso, ela venceu a vergonha, ela venceu a multidão fraca, debilitada, mas ela encarou e fez todo o esforço possível para chegar até onde Jesus estava, com o propósito de tocar nas orlas dos vestidos, porque ela sabia que se ele tocasse, virtude sairia e ela seria curada e transformada. O milagre acontece, queridos, enquanto nós nos movimentamos. Entenda isso. Se não nos movimentarmos, o milagre não vai acontecer. E aí os exemplos estão na Bíblia, aí é os trocentos, né? Quantas pessoas manifestaram-se de alguma forma diante do Senhor para que o Senhor pudesse curar, libertar, transformar essas pessoas. Nós precisamos nos movimentar mediante a nossa fé. Terceiro e último para acabar. Foi forte. Viu ontem lá? Vocês têm que treinar o pessoal lá. Para da próxima vez a gente fazer esse ar aqui mais forte. Amém, tá? Hoje nós estivemos na casa do Everton, tá? Da palavra lá, partilhando no culto doméstico. Foi uma bênção. Aí quando eu falei que ia acabar lá, o pessoal comia assim. Aí uma tarde o Everton, eu disse, não, peraí. Aí já tem que entrar na. Terceiro ponto, querido, é o seguinte: ela se expôs e recebeu mais do que esperava. O que eu estou querendo dizer com isso? Que foi justamente a palavra de Jesus para a vida dela. Então a mulher que sabia o texto, né, 33. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha,
a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Vocês entendem o que está acontecendo? Ela determinou algo no coração, agiu em torno dessa determinação, ela sabia o que estava fazendo, não era uma coisa aleatória, ela sabia onde tocar, o porquê tocar, e quando isso acontece, Jesus para e fala com ela. Depois que ela se revela para ele, Jesus chega a esse ponto e diz: filha, a tua fé te salvou. E aí a gente entende o que quer dizer isso. Quer dizer que além da cura física, as 3 áreas na vida dela mais afetadas por conta da cura, que é da enfermidade, foram restauradas. E quais eram as 3 áreas que mais ela sofreu? Primeiro, a sua exclusão social. Ela agora poderia se relacionar novamente. Se ela estava numa casa de acolhimento às mulheres que sofriam desse tipo de problema, não sabemos o certo, isso tudo são pesquisas que os teólogos fazem. Se ela estava na casa de um parente, por mais que ela estivesse acolhida num canto à parte, os parentes não tinham relacionamento com ela. Ou seja, a questão do seu relacionamento social é restaurada. Ela agora pode ir na sinagoga, ela agora pode ir adorar a Deus, ela agora pode se reunir com aqueles que cantam, adoram, louvam, ouvir a palavra. Ela foi restaurada socialmente, a sua vida espiritual foi restaurada, e eu acredito que essa é a parte mais interessante com relação que fala do seu emocional. Por que eu falo do emocional? Porque eu acredito que ela, por conhecer a lei, lá de Levítico capítulo 15, e viver o que ela estava vivendo, ela se sentia uma mulher condenada sem ter pecado algum. Quando eu digo ser pecado algum, porque não era aquele tipo de conceito que as pessoas tinham a respeito do problema dela. O conceito é que ela era uma pecadora, por isso a punição de Deus. Então, mais do que qualquer coisa, eu acho que ela pôde receber da parte de Deus, diante dos seus algozes, dos seus verdugos, daqueles que lhe apontavam o dedo. Eu acho que ela pôde receber da parte de Deus essa manifestação gloriosa, onde aqueles que o acusavam pôde ver que na verdade ela não era a pecadora que o pessoal imaginava, não era uma punição, isso era apenas um conceito de lei, mas ela na verdade não tinha pecado. E isso demonstrou-se quando Jesus a chama de filha, demonstrando que ela fazia parte da herança, ela fazia parte da aliança, ela fazia parte da promessa, porque ela sabia guardar no seu coração a palavra que o Senhor havia ordenado para o seu povo. Amém. Ela guardava em meio à dor, ao sofrimento, ela guardava isso no coração. Ela sabia que o Deus de Israel, Deus do seu povo, não iria abandonar os seus. E quando chegou o momento e ela ouviu falar de Jesus, e eu quero, finalizando, quero só dizer para vocês o seguinte: quando você escuta falar de Jesus, quem é esse Jesus que você está escutando? Será que tem sentido para você? Porque para ela teve. Ela demonstrou no seu ato que ela conhecia, que ela sabia. Então, um relacionamento com Jesus é um relacionamento bem íntimo, bem pessoal. Por isso os apóstolos não entenderam. Em meio a tantas pessoas em sua volta, ela conseguiu a proeza de tocar e ser abençoada por ele, diante de tantas pessoas que quase o atropelavam. Ela conseguiu fazer o que ninguém fez. Não porque Jesus teve misericórdia, não, porque ele nem sabia quem era no primeiro momento. Quando a gente escuta falar de Jesus, qual é a ideia que nós temos desse Jesus? Por isso Jesus perguntou para os seus discípulos: quem eles estão aí fora dizendo que ser? Aí ele falou: tu és Elias, Jeremias,
Tu é João Batista, tu é um dos profetas. Tá, beleza. E vocês que andam comigo? Quem eu sou para vocês? Eu acho que essa é a diferença, queridos. Quero fechar essa palavra dizendo isso para vocês. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você no seu dia a dia? Porque Jesus perguntou para eles, falaram, agora tá, e você que anda comigo? Tu me conhece? Sabe quem eu sou? Qual o teu nível de relacionamento, de intimidade comigo? Para tocar na minha orla, sabendo que ali tem uma aliança, uma promessa daqueles 4 dos meus mandamentos. Qual o nível de relacionamento? A palavra de Deus fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E dentro desse contexto, ainda permanecemos nos nossos pecados. E aí eu pergunto para você, Cristo, você escuta falar, você é o ressurreto dentre os mortos? Ou é aquele que a Bíblia conta a sua história? Entenda a diferença que eu estou falando. Eu conheço Jesus histórico, mas eu conheço Jesus ressurreto. Eu tenho experimentado desse Jesus, eu tenho vivido um relacionamento com aquele que ressuscitou, ou tenho apenas o conhecimento do que eu leio literariamente falando? A diferença é, se você verdadeiramente sabe quem é o Jesus a quem você veio aqui nessa noite adorar, isso faz a diferença para você sair daqui curado, liberto, transformado, com a sua vida mudada, restaurada, completamente, seja em que área for. Mas nós precisamos saber quem é o Jesus, e nessa noite nós estamos aqui e dizendo que Ele vive, eu posso crer no amém. E a minha palavra para você nesse momento é isso: toque nele, pela fé, sabendo quem Ele é. Toque nele, pela fé, sabendo quem Ele é. E Ele fará muito mais do que você espera dele. Pode ter certeza disso. Você pode aplaudir o Senhor por isso?